Olha aí, pessoal, o outro assunto que a Fundação Carlos Chagas adora perguntar nas suas provas é isso que você está vendo na tela aí, ó. Vozes verbais. Vamos ver? Questão simples também, tá? Só que tem que ficar ligado aqui como é que funciona vozes verbais, porque a Fundação Carlos Chagas gosta muito desse tema aí, tá? Agente administrativo da assistência social da Prefeitura do Recife fez a seguinte pergunta. Verifica-se emprego de voz passiva no seguinte trecho. Vou deixar com vocês essa tal de voz passiva. Tenta responder a questão, eu sei que muita gente que já sabe isso, tá? Mas para quem não sabe, depois eu vou contar para vocês o que significa voz passiva. Pausa o vídeo aí e tenta responder a questão. Vamos lá. Letra C. Bom, o que é voz passiva? Voz passiva significa dizer que nós temos sujeito, tá? Então deixa eu contar para vocês aqui, ó. O verbo ele tem vozes verbais, né? A gramática determinou. Então você tem a voz ativa, que é aquela em que o sujeito pratica a ação do verbo, tem a ver com a parte da interpretação, né, da intelecção do texto, e tem a voz passiva, que é aquela em que o sujeito ele recebe a ação do verbo. Ele não pratica, mas é praticado contra ele. Então nós temos o sujeito agente, que é aquele que pratica a ação do verbo, e o sujeito paciente, que é aquele que recebe a ação do verbo. Tudo bem? A voz passiva, que a banca está perguntando aí na questão, é aquela voz em que o sujeito recebe a ação do verbo. Então nós vamos fazer a interpretação da frase. Na verdade, a gente vai fazer a intelecção, né? A intelecção é a gente decodificar a frase, a leitura, decodificar o que está no texto de acordo com a norma padrão, tá bom? Então me acompanhe aqui que eu vou trazer motivo pelo qual a resposta é a letra C e as outras também, ó. O prato foi servido, se eu perguntar para o verbo aqui, ó, verbo, quem ou o que foi servido, ele responde o prato. Nós temos o sujeito que recebe a ação do verbo, que é paciente ou passivo, tá vendo? Ele recebeu a ação do verbo servir, significa dizer que o prato não serviu ninguém, ele foi servido, tá aí a característica do sujeito passivo, tá? Agora vamos dar uma olhada nas outras opções, que em todas elas a gente tem o sujeito na voz ativa. Olha o primeiro caso aqui, ó. O garçom já tinha ido e voltado 2 vezes. Se eu perguntar para o verbo, quem que tinha ido e voltado 2 vezes? Ele responde, o garçom. Então, o garçom ele pratica a ação do verbo ir e do verbo voltar, sujeito agente ou ativo. Tá? Na letra B, ó, seu Adelino faculta ao cliente dar palpites. Vou pegar aqui, ó, quem é o sujeito do verbo facultar? Eu vou perguntar para ele, né? O verbo, quem que faculta ao cliente dar palpites? Ele vai responder que é o seu Adelino. Então, nós temos um sujeito agente ou ativo. Se você perguntar para esse verbo aqui, ó, quem dá palpite também é o cliente. Ele também pratica a ação do verbo. Nós temos 2 sujeitos que praticam a ação do verbo, sujeito agente ou ativo. Aqui, ó, nós temos a seguinte característica. Nós temos o sujeito agente ou ativo, que é o movimento, né, que ele aparece aqui, ó. O movimento era pequeno, eu pergunto para o verbo quem ou o que era pequeno, ele responde o movimento. Sujeito, agente ou ativo pratica a ação do verbo. Tá? Só que nós temos o verbo, ó, veio sentar-se, o verbo principal aqui, ó, sentar-se junto com esse se, esse pronome se. Então, uma ação que vai indicar que o sujeito ele pratica a ação do verbo sentar e ele mesmo sofre essa ação. Então, Adelino sentou-se, Adelino veio sentar-se, eu me sentei, eu me ajoelhei. Nesse caso, esses exemplos que eu citei, nós vamos ter um pronome funcionando como reflexão, reflexivo. Isso indica que o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, tá? Mas não tem a voz passiva conforme a banca pediu lá. E por fim, a letra E, ou letra E, o sujeito agente ou ativo é o garçom. Se eu perguntar para o verbo aqui, ó, quem é que veio brandindo, quem é que veio brandindo Gomes de Sá? O garçom, né? Então ele pratica a ação do verbo vir aqui. Então em todas elas a gente tem a voz ativa, o sujeito agente, e a alternativa correta da voz passiva é aquela, tá aí a característica da FCC para esse tipo de questão. Vamos conhecer outras questões como esta? Então basta aqui você conhecer a nossa assinatura Prêmio Anual, que não vem sendo concursos, com essas vantagens que você já sabe, né? O acesso a todos os cursos que você quiser, sem exceção, com todas as matérias, né? Todas as disciplinas. Você tem um acesso a simulados também e revisões, que nós fazemos sempre aqui. Além da teoria e questões, são centenas de questões comentadas, mais um material em PDF e um negócio que eu achei bem bacana aqui do Vencendo Concursos é isso aqui, ó. Isso aqui é bem legal, eu faço parte de alguns também.
Esse grupo do WhatsApp, ele traz aqui informações sobre o curso que você vai prestar, o concurso que você vai prestar, bem legal, tá? Então faz o seguinte, ó, acessa o link aí, ó, né? Clica nesse link aí. Sabe para quê? Você vai conhecer aí como é que funciona a plataforma, tá bom? Estou esperando aí na plataforma, mas fica ligado que tem mais treino para vocês aí, ó. Bons estudos e até mais.